Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui hoje é Forte Mil e vamos para mais um vídeo, né? E vamos falar do Brasileirão de 2005, né? Chegamos em 2005 e um campeonato que teve muitas polêmicas, né? E, enfim, um campeonato que todo mundo sabe que teve, né? A famosa campeonato da máfia do apito, né? E entre outras coisas, né? O campeonato agora teve 22 times, né? Como eu falei, né? Estavam estabelecendo para chegar logo nos 20 clubes, né? Que seria em 2006. Então, 2005 seria o último ano, né? Antes da meta de 20 clubes, né? Que se estabelece até hoje, né? Enfim. O campeão de 2005 foi o Corinthians, né? O Corinthians foi o campeão em 2005, né? E esse foi o seu quarto título brasileiro, né? Após um campeonato meio maluco ali, cheio de polêmicas e tal. E foi um ano que o Corinthians, né, montou um time histórico, né? Um time dos Galácticos da MSI, né? Com nomes ali como Tevez, Nilmar, Roger Flores, Carlos Alberto, né? Seba Domingues, Fábio Costa, enfim, um time muito forte do Corinthians, né? E que em 2005 esse elenco, mesmo com muitos problemas, conseguiu o seu quarto título brasileiro, né? O Corinthians começou o campeonato mal, né? Nas três primeiras rodadas o time não começa bem, inclusive leva de 5 do rival São Paulo, né? E o jogo que teve a queda do Daniel Passarella, né? O técnico. E aí a diretoria apostou no Márcio Bittencourt, né? Que tava ali na base e tal, era acho que auxiliar. E o Márcio, para quem não sabe, era o jogador do time campeão de 90, né? E em 2005 ele faria parte desse elenco que seria campeão e seria fundamental, né? E com o Márcio Bittencourt no comando, o Corinthians reagiu, né? O time saiu das últimas posições e brigou pela liderança do campeonato, né? E a liderança veio se não me engano, na 17ª rodada, né? E aí o Corinthians foi liderando o campeonato, né? Com Tevez e depois o Neymar brilhando cada jogo, né? Um meio campo forte ali com Rosinei, com Carlos Alberto, enfim, Marcelo Matos ali jogando muito também. Só a defesa que entregava muito porque a defesa era fraca, né? Mas tinha Fábio Costa que às vezes salvava o time, né? Enfim. O Corinthians foi liderando e tal, e passou a dividir a liderança ali com o Fluminense, com o Inter, né? Que a gente já vai falar dessas polêmicas Corinthians e Inter, e alguns momentos com o Goiás, né? E foi assim o campeonato todo, né? O Corinthians, né, chegou a liderar e liderou bem, depois em fim de setembro teve aquela polêmica da máfia do apito, né? Onde 11 jogos apitados pelo Edilson Pereira de Carvalho foram irregulares, né? Porque ele teria feito uma casa de apostas tal, e para manipular esses jogos, né? E o que aconteceu, né? Entre o fim de setembro e começo de outubro, né? A CBF cancelou, né? Esses jogos aí que ele apitou, né? E remarcou eles de novo, né? O Corinthians teve dois jogos apitados pelo Edilson, né? Que foi contra os rivais, né? Contra o Santos, né? E São Paulo, né? Onde o Corinthians perdeu do Santos e perdeu do São Paulo. E aí nos jogos remarcados, né? O Corinthians conseguiu 4 pontos, né? Empatou com o São Paulo, ganhou do Santos. E o Corinthians, né? Entre setembro e outubro, mais ou menos, e com esses jogos remarcados aí, que o Corinthians fez 4 pontos, o Corinthians disparou na liderança, chegou a ficar acho que 6 a 8 pontos de diferença para o segundo colocado, e a Fiel, né, começou a ver o título mais perto, né? Só que aí o time deu uma decaída, né, e o Inter, né, deu uma crescida e passou a perseguir o Corinthians, né? E aí na 37ª rodada, né, teve aquele jogo histórico contra o Santos, né, onde o Tevez acabou com o Santos, né? E o Corinthians enfiou aquele histórico 7-1 no Santos, né? E esse resultado perdura até hoje para os corintianos zoarem o Santos, né? Zoou o Santista de eterno 7-1, né? Santos, eles colocam um 7, depois um 1, né? No lugar do S, se não me engano, enfim, do T, né? Enfim, os corintianos zombam dos Santistas 2 décadas depois até hoje, graças a essa goleada, enfim. E o Corinthians foi se mantendo na liderança e tal, até que a diferença caiu para 3 pontos, né? Porque o Corinthians perdeu um jogo para o São Caetano e o Inter fez a sua parte. E aí na 40ª rodada, né? Antepenúltima, os dois times se enfrentaram, né? Corinthians e Internacional no Pacaembu, né? E era praticamente a final do campeonato, né? Convenhamos, né? Que se o Corinthians ganha do Inter, era praticamente campeão, né? Faltando 2 rodadas, né? Se o Inter ganhasse aí, os pontos se igualariam, né? E aí tudo poderia acontecer, né?
E se houvesse empate, nada mudaria, né? E foi a terceira opção que aconteceu, né? O Corinthians saiu na frente com o Tevez, né? Só que aí o Colorado empatou com o Rafael Sobis, né? E aí o Inter teve aquele lance polêmico que todo mundo se lembra até hoje, né? O pênalti em cima do Tinga, que o juiz Márcio Rezende não marcou, né? E ainda por cima ele expulsou o Tinga, né? Alegando que o Tinga teria simulado pênalti e tal, e aí ele foi expulso, enfim. E aí gerou um monte de revolta dos colorados, né? Que dura até hoje, né? Que foi roubado, que queria que o Corinthians fosse campeão a qualquer custo, não sei o que e tal, enfim. E muitos falam, né, que se o Inter tivesse convertido esse pênalti, né, caso ele tivesse sido marcado, o Inter provavelmente teria arrancado para ser campeão, enfim, mas não dá para saber, né, enfim. Bom, empate mantido, penúltima rodada, né, o Corinthians poderia ser campeão, né, contra a Ponte Preta, né, se o Inter não ganhasse o seu jogo, né. O Corinthians fez a sua parte, venceu a Ponte, né, o Inter estava tropeçando no Palmeiras, sim, no rival Palmeiras, só que aí quase nos últimos minutos do jogo, o Colorado fez 2-1 e o título foi adiado para a última rodada, né? E aí na última rodada, né, os dois postulantes jogaram fora de casa, né? O Corinthians contra o Goiás e o Inter contra o Coritiba, né? O Inter para ser campeão, tinha que ganhar do Coritiba e tirar uma diferença de 5 gols de saldo do Corinthians, quer dizer, o Corinthians tinha 3 de vantagem de pontos e 5 de saldo, né, de diferença. Os dois times não aconteceu nada disso, porque tanto o Corinthians como o Inter perderam seus jogos. E assim o Corinthians foi campeão brasileiro, né? Mesmo perdendo do Goiás, né? Um título, né? Que mesmo que gera dúvidas até hoje e tal, porque se aqueles jogos não tivessem sido remarcados, né? Tivesse mantido, né? Aqueles placares antigos, né? O campeão de fato seria o Inter, né? Por um ponto de diferença, isso é fato. Mas como houve essa remarcação e tudo mais, né? O Corinthians acabou sendo beneficiado, vamos dizer assim, né? Foi campeão com 3 pontos de frente. 20 anos depois, né, em 2025, o Inter até tentou recorrer, né, tentando reconhecer esse título, né, porque veio um documentário, né, falando dessa máfia do apito e tal. E aí o Inter tentou recorrer para dividir o título com o Corinthians e tal, mas só que até agora nada foi confirmado. Acho que não vão dividir título nenhum, né, acho que o Inter tem que se conformar mesmo, né, enfim. O time base do Corinthians campeão, né, era Fábio Costa, né, Fábio Costa, Eduardo, né? O Eduardo Ratinho, Betão, né? Marinho e Gustavo Neri, né? Meio campo com Marcelo Matos, né? Rosinei, Roger e Carlos Alberto. No ataque, Tevez e Nilmar, né? E o técnico desse time, né? Eu não falei, né? O Márcio Bittencourt saiu, durante o segundo turno ali, mesmo após vencer o Flamengo ali por 3-1. A diretoria não estava gostando do Márcio, né? E aí apostou no Antônio Lopes, né? O veterano Antônio Lopes, do delegado, né? E, enfim, os técnicos foram o Márcio Bittencourt, né? E depois o Antônio Lopes, né? Que conduziu o time ao título. Agora vocês vão ficar com os gols, né? Do jogo que deu o título ao Corinthians. Bom, não foi a vitória corintiana, mas foi o jogo do título, né? Que foi aquele jogo contra o Goiás. A gente já volta para falar do resto e um pouco dessa máfia do apito. Roda aí. A enfiada de bola para a área. Marcelo Matos, olha a chance. Paulo Baia bateu. Gol! O Corinthians insiste ali pelo meio. Bruno Otávio para Carlos Alberto. Tentou botar na frente. Carlito Tevez. Lindo lance, bateu. Gol! Partiu Coelho, pé direito, bateu. Gol! Cruzamento, vem bola para a área. Todo mundo a chance do Souza, girou, bateu. Gol!
de 2005, restando agora o São Paulo para disputar o título mundial. Aí o lançamento, olha o gol, contra! Gol! É do Goiás! Aí o gol do Goiás não foi gol contra, não. O Ronaldo termina o jogo, termina o Campeonato Brasileiro de 2005. Rigorosamente na área esportiva, no que rege a determinação da Confederação Brasileira de Futebol. A torcida do Corinthians comemora, o Corinthians é campeão brasileiro de 2005. Comemoram os jogadores, apesar da vitória do Goiás por 3-2. 3 para o Goiás, 2 para o Corinthians, 1 para o Curitiba, 0 para o Internacional. Comemora. Bom, vocês viram aí os gols desse jogo aí, né? E agora vamos falar das surpresas, decepções e os rebaixados, né? Começando pelas surpresas, vamos falar de Goiás e Paraná. Começando pelo Goiás, né? O Goiás, né, fez uma campanha histórica em 2005, né? O Goiás tinha um time ali forte ali, com nomes ali como André Leone, Paulo Baier, né? Rodrigo Tabata, o ataque tinha um ataque forte ali também, né? Com o Souza, né? O Souza, o Caveirão, né? O Rony no ataque também. E o técnico desse time era o Geninho, né? O Goiás fez uma campanha histórica ali, né? E fez assim a sua melhor campanha em campeonatos brasileiros, né? Conseguindo inclusive uma inédita vaga para Libertadores, né? No ano seguinte. O terceiro lugar foi muito festejado, né? Pelo time do Verdão, né? Porque foi uma campanha marcante, realmente, né? Um time histórico ali que fez história, né? Goiás que fez história, batendo em vários times grandes ali, importantes, né? Bateu o São Paulo, por exemplo, que foi campeão da Libertadores do Mundo, né? 2 vezes, né? Se não me engano, acho que bateu no Santos, né? Bateu no Palmeiras. Inclusive, não perdeu do campeão Corinthians, né? Ele empatou no primeiro turno e ganhou no jogo decisivo, né? No Serra Dourada, enfim. O Goiás fez uma campanha histórica em 2005, né? E esse time ficou marcado, né? E muitos dizem que se o Goiás não tivesse tropeçado, né? Alguns jogos, o Goiás poderia ter sido campeão, né? Porque o Goiás terminou com 74 pontos, né? Enquanto o Corinthians teve 81, né? Ou seja, ficou a 7 pontos, né? Quer dizer, se o Goiás não tivesse tropeçado alguns jogos ali, talvez poderia ter feito mais história, mas enfim. E agora chegamos no Paraná Clube, né? O Paraná que chegou a frequentar os primeiros lugares do campeonato. Depois o time deu uma decaída, mas ficou sempre entre os 8 ali. E o Paraná fez uma campanha constante ali, né? Uma campanha ali tranquila, né? Deu trabalho para os grandes, ganhou alguns jogos dos grandes ali. E o Paraná revelou com jogadores interessantes ali, né, em 2005, né? Como o meia Thiago Neves, né? E o atacante Borges, né? 2 jovens jogadores para a época ali, que foram revelações desse time do Paraná, né? E o Paraná mostrando o que faria no ano seguinte, por exemplo, né? Onde o Paraná faria mais bonito ainda. Chegaria a conquistar a vaga na Libertadores, né? Em 2006, né? Enfim. E a mostra foi já em 2005, né? Com uma campanha sólida ali, onde o Paraná terminou em, acho que, o 8º lugar, se não me engano. E até aquele momento era a melhor campanha do Paraná em brasileiros, né? Só que o ano seguinte é que seria melhor ainda, né? Mas enfim, a gente chega lá. Agora, de surpresa, vamos falar de decepções, né? De 3 grandes, né? Que decepcionaram. Começando pela dupla Fla-Flu e, por fim, o Santos. Começando pelo Flamengo, né? Outra vez o Flamengo lutou para não ser rebaixado, né? O Flamengo lutou, chegou a um ponto ali no segundo turno, né? Que estava quase rebaixado, né? O time acho que estava 4, 5 pontos de diferença para o primeiro fora da zona. E acho que faltava acho que 9, 8 rodadas para acabar o campeonato. E muitos davam o Flamengo como rebaixado, né? Só que aí o João Santana chegou, né, na Gávea, e o Flamengo conseguiu reagir, né? Conseguiu, não perdeu mais. E o time escapou do descenso acho que na antepenúltima rodada, né? Batendo o Paraná em Curitiba e assim evitando o rebaixamento, né? O Flamengo terminou em 15º lugar e para a torcida foi um alívio, né? Porque 2005 do Flamengo foi um dos piores anos da história do Flamengo, né? O Flamengo não foi bem no Carioca, né? Ficou lá nas últimas posições. Na Copa do Brasil, o Flamengo não foi longe também. E no Brasileiro, né? Nem se fala, né?
Por muito pouco o Flamengo não passou pela sua pior crise, né? De ser rebaixado, mas graças ao talento do Papai Joel, que o Flamengo conseguiu uma reação ali e evitou o descenso, né? Agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense decepcionou de novo, né? Agora com um time mais forte, mais competitivo, né? O Fluminense vinha de título carioca, vinha de vice na Copa do Brasil, e no Brasileirão o Fluminense estava lutando pela liderança, pelo título, né? Até meados do segundo turno ali. Só que aí depois o Tricolor deu uma decaída e a sua briga passou para ser classificar para Libertadores, né? E o time treinado pelo Abel Braga parecia que ia conseguir, né? Porque faltando 4 ou 5 rodadas para acabar o campeonato, o Fluminense estava a 5 a 6 pontos de diferença para o Palmeiras, né? Que era o quinto. E parecia tudo tranquilo, né? E nas últimas rodadas o Fluminense perdeu quase todos os jogos, e o Palmeiras não perdeu mais e conseguiu, né? Tanto que na última rodada, né? O Palmeiras e o Fluminense se enfrentaram ali, né? No Palestra, né? E o Fluminense poderia empatar para conseguir vaga na Libertadores, né? E o Fluminense chegou a estar na frente por 2 vezes, mas não conseguiu sustentar e perdeu de virada do Palmeiras e o Fluminense acabou ficando em quinto, né? Frustrando a torcida tricolor, né? Que onde o time estava sempre entre os quatro, parecia um dos fadados a vaga na Libertadores e nem isso o Fluminense conseguiu pegar. E isso frustrou, né? A torcida tricolor, né? E foi frustrante, né? Para um time que era bom, era forte, tinha nomes ali como Petkovic, tinha Tuta, né? Tinha um jovem Diego Souza ali começando, né? Que já tinha mostrado talento ali no Flamengo, mas estava ali no Fluminense. Não, tinha ido do Fluminense e foi pro Flamengo. Acho que eu fiz confusão, enfim. Um time até competitivo ali. Porém, o time não conseguiu vaga na Libertadores, né? Isso frustrou a sua torcida. Agora vamos falar dos rebaixados. E por fim o Santos, que era o atual campeão, também não deixou saudades em 2005. O time até inicia o campeonato como um dos favoritos ao título, pois ainda tinha uma boa parte do time de 2004 e Robinho. O Peixe até faz alguns grandes jogos e figura entre os 4 melhores. Mas após Robinho ir pro Real Madrid, o Peixe não se encontrou mais. Até tentou com o veterano Luizão, mas nem assim, e o Santos decaiu na tabela e levando um humilhante 7-1 do rival Corinthians. Ao final da competição, o Peixe ficou apenas em 10º lugar. Agora vamos falar dos rebaixados, né? Que foram 4, né? Curitiba, Atlético Mineiro, Paysandu e Brasiliense. Começando pelo Curitiba, né? O Curitiba era rebaixado, né? E esse era, depois de vários anos, o Curitiba voltava a ser rebaixado, né? O Curitiba tinha voltado para a elite em 96, né? Ficando de 96 até 2005 por 9 anos seguidos, né? Na Série A, quer dizer. Curitiba até então estava sempre ali, né? Mais na Série A do que Série B. Enfim, a torcida do Coxa nem sonhava, né? Que ficaria perambulando pela Série B, né? Mas ali, a partir de 2005 em diante, foi quando começou tudo isso, né? Enfim. E o Curitiba caiu porque o time era fraco, né? O time até tinha alguns talentos ali interessantes e tal, mas isso não foi suficiente, né? O primeiro turno o Curitiba já não foi bom, né? Já foi mais para baixo do que para cima. No segundo turno o time decaiu de uma forma incrível, ficou ali perdendo vários jogos e ficou brigando para não cair até a última rodada, né? E aí na última rodada o Curitiba chegou precisando vencer o Inter, né? E torcer por tropeços, né? De Ponte Preta, ou São Caetano, ou de outro time que eu não vou lembrar agora. Só que nada disso aconteceu, né? E mesmo o Curitiba fazendo sua parte, né? O Curitiba acabou rebaixado, né? E voltava à Série B, né? Jogar a segunda divisão depois de 12 anos, né? Não, depois de 11 anos, né? O Curitiba jogou a Série B em 95, né? Aí em 96 em diante ficou na Elite. E aí voltava a jogar a Série B em 2006, né? Enfim, foi frustrante para a torcida do Coxa, né? Que até então o time tinha só 2 rebaixamentos na história, né? Em 89, na Canetada, e em 93, né? E aí, em 2005, começou a era de rebaixamentos do Curitiba na Série A, né? De pontos corridos, principalmente, enfim. Agora, começando pelo Atlético Mineiro, né? O segundo rebaixado foi o Galo Mineiro, né? Outro gigante do futebol brasileiro que, por más administrações, acabou pagando pato por isso, né? E o Atlético acabou rebaixado em 2005. E o time do Atlético não era ruim, né? Era um time até interessante ali. Tinha nomes ali como Rodrigo Fabre, né? Tinha o Tite como técnico, né? Tinha o Marques, atacante, né? Que já era ídolo do Atlético, enfim.
Mas o Atlético fracassou, né? O time começa até bem, depois tropeçou vários jogos, ficou sempre brigando para não cair e estava repetindo 2004, né? Brigando para não cair mais uma vez. Porém, em 2005 a campanha era bem pior do que 2004, né? E a torcida da massa já previu o pior, né? Nas rodadas finais o Atlético até esboça uma reação ali, mas já era tarde, né? E o rebaixamento veio na penúltima rodada, né? Num empate sem gols com o Vasco do Romário, né? E assim a torcida atleticana viu o clube do seu coração ser rebaixado pela primeira vez, né, em sua história. O até então primeiro campeão brasileiro, né, em 71, tal, era rebaixado para a Série B, enfim. Agora chegamos no Paysandu, né, que era outro que foi rebaixado depois de anos ali marcantes no futebol brasileiro, né, de 2001 até 2003, né, onde o Papão foi campeão da Copa dos Campeões em 2002, fez uma campanha histórica na Libertadores de 2003, né. 2004 o Paysandu ficou mais para baixo, depois reagiu e ficou tranquilo na tabela, né? Só que em 2005 o Paysandu, mesmo tendo o Robigol, né, o artilheiro Robigol no time, não conseguiu escapar do rebaixamento, né? Porque o time em si ele já era fraco, né? E só o Robigol não poderia jogar pelos outros 10, né? E o rebaixamento do Paysandu veio faltando acho que 2 rodadas para acabar o campeonato, se não estiver errado, né? E o Paysandu, né, depois de 4 anos seguidos na elite, se despedia da Série A, né? Sendo essa sua última participação, né, do Papão na primeira divisão, enfim. E agora chegamos no Brasiliense, né, que era o caçula do campeonato, né, e no ano que conseguiu jogar a primeira vez a primeira divisão, o Brasiliense acabou rebaixado, né? O Brasiliense tinha nomes interessantes ali do futebol brasileiro, né? Tinha Iranildo, tinha Marcelinho Carioca, tinha, né, enfim, tinha até uns nomes ali para tentar, né, lutar para não cair, né? Porém, o Brasiliense fez uma campanha fraca, né? O primeiro turno o Brasiliense até ficou fora da zona, ficou ali acho que em 17º, 16º lugar. Mas o segundo turno do time foi pior, né? Foi pífio. E o rebaixamento veio com acho que 2 ou 3 rodadas de antecedência, né? E o Caçula não conseguiu se manter na. Enfim, agora tem que falar rapidinho do problema da máfia do apito, né? Aquilo lá foi uma bomba pra época, né? Porque o campeonato tava rolando, tava legal e tal. Até que no fim de setembro estourou aquela bomba, né? Da máfia do apito, né? Edilson Pereira de Carvalho, que teria manipulado 11 jogos e tal, né? Por causa da casa de apostas e enfim. E com isso, né? é, o STJD cancelou os 11 jogos apitados por ele e tal. Depois remarcaram, né? Os 11 jogos, enfim. E houve várias controvérsias, né? A tabela foi modificada, né? Porque o Inter, por exemplo, era o maior beneficiado, né? Até então ele estava na liderança, só que aí com essa anulação de jogos, né? No finalzinho de setembro, começo de outubro, o Colorado era líder e pulou para quarto, né? E o que frustrou a torcida do Inter, né? E muitos colorados falam até hoje, né? Que houve uma conspiração contra o Inter, que não sei o que e tal, né? Muitos até falam que era para ajudar os times dos eixos, né? Tipo, Corinthians e Fluminense estavam ali brigando, né? Também. Mas acho que a força maior era o Corinthians, por ter mais torcida, por naquele momento ser patrocinado pela MSI e tal, né? O que nunca foi comprovado, enfim. E o Inter, né, ficou frustrado por isso, né? O Inter também teve seu jogo, né, anulado, né, que foi contra o Coritiba. No jogo remarcado, o Inter voltou a vencer o Coritiba, né? Enfim. Só que o que frustrou eles foi o Corinthians, né, que ganhou 4 pontos nessa remarcação, né? Porque se não tivessem remarcado os jogos, o campeão seria o Inter, né? Por 1 ponto de diferença, né? O que frustra a torcida, né? 2025 o Inter recorreu, né? Tentando alegar isso aí, né? Como defesa, né? Tipo, até alegou, se for o caso, divide o título, né? O Corinthians é campeão, ok, mas divide o título com a gente e tal. Né? Não acataram e, pelo menos até o momento, não se sabe o que vai acontecer, mas acho que não vai acatar nada, enfim. Isso ocorreu porque a Globoplay lançou um documentário, né, da máfia do apito e tal, e vários entrevistados na época foram entrevistados, enfim. Daí o Edilson fala, né, que o campeão seria o Inter também e tal, hein, que ele não teve culpa e tal, enfim. É uma confusão que dura até hoje, né? E outra confusão também foi o pênalti, né? Do Tinga, né? No jogo Corinthians e Inter também, que foi prejudicial pro Inter, né? Que se ele tivesse marcado o pênalti, o Márcio Rezende, né? E o Inter convertesse o pênalti, talvez a história daquele campeonato teria sido diferente, enfim. Essa máfia do apito ficou marcada para sempre no nosso futebol, né? Como uma grande bomba, né? Em 2005 e tal.
Depois disso, né, nunca mais teve esse tipo de polêmica, né, enfim. E é isso, né, acho que foi isso que eu queria falar, né, sobre a máfia do apito, tá. Tem vários vídeos aí no YouTube, se vocês procurarem, né, que falam sobre esse tema, né, e que vão explicar até melhor do que eu, mas enfim, é o que eu penso. Bom, espero que tenham gostado, dê um like, compartilhe o vídeo, comente, também é importante, ajude o canal, que é importante, tá, com a sua participação. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, falou!